Você está ouvindo Jogando o Jogo, uma iniciativa de 3 amigos sobre a Bolsa de Valores. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Jogando o Jogo e hoje nós vamos falar o quê? Quanto custa a falta de foco? E na real, pra mim, quando você não tem o foco, você não dá o GG, só vai entender quem joga. Fala galera, aqui é Reinaldo Ota, falando direto de São Paulo. Fala galera, aqui quem tá falando é Felipe França, diretamente de Angra dos Reis. E pegando esse tema aí, quanto custa a falta de foco, fez muito sentido pela experiência que eu tenho vivido no Day Trading. Day Trading, só relembrando aí, para quem não está familiarizado ainda, são operações que são realizadas no mesmo dia, ou seja, você iniciou e finalizou ela no mesmo dia. Então podem ser de mercados futuros, podem ser de ações e mais de alguns outros tipos de ativos. E por que isso é uma realidade minha? Como que a falta de foco me afetou? Eu já estou há mais ou menos um pouco mais de 2 anos aprendendo, praticando day trade e eu estou negativo. Se você somar meus lucros e prejuízos, eu estou mais no prejuízo. E interessante, quando eu estava pensando sobre esse episódio, eu pensei em trazer um monte de coisa, um monte de história, mas na real ia ser só justificativa para explicar uma simples ideia. Mas assim, às vezes a gente subestima a simplicidade das coisas. Mas se eu pudesse resumir o que aconteceu, seria que eu não segui exatamente aquilo que aprendi por tempo suficiente para validar se aquilo funciona bem ou não. E quando eu digo seguir, é seguir com todas as premissas que eu aprendi, sabe? Para gerar estatística. Porque a partir do momento que você começa a fazer uma coisa, no meio do caminho você muda um pouquinho, você está mudando ali o resultado de alguma maneira. E é muito interessante isso, que eu estou dando exemplo do day trade, mas isso é para a vida. Qualquer coisa na vida, se você for aprender um instrumento novo, por exemplo, você começar ali, eu vou aprender violão. Aí, 3 meses depois, não tô tocando muito bem, eu vou pra bateria. Saca? É isso. Então, ou então mesmo dentro do próprio violão. Você começou estudando teoria, estudando técnicas e decidiu que agora você só vai aprender música. Mas vai estar faltando a base, vai estar faltando por trás daquilo. Beleza, você consegue sim olhar lá no site, olhar a posição dos dedos e começar a tocar. Mas se você trabalhasse na base, por exemplo, você ia ter muito mais artifícios para tocar aquela música de uma maneira melhor. Dito isso, voltando assim para a questão do day trading, o meu primeiro curso foi mais ou menos ali no final de 2017 e eu fiquei mais ou menos 1 ano só com aquele curso e com o conhecimento que eu tinha de algumas apostilas online, de graça, que você tem na internet, e vídeos do YouTube, essas coisas assim. Só que nesse meio termo, eu operava do trabalho, operava à noite depois do trabalho, depois tive a oportunidade de operar, eu passei a trabalhar em casa, então tive a oportunidade de operar em casa, e em todos esses momentos eu fazia alguma coisa um pouquinho diferente. E eu não tinha o resultado que eu queria. Eu tava, já nessa época chegou um momento que eu passei a ficar mais negativo do que positivo, né? Meu saldo estava negativo. E depois disso, alguns meses, eu acabei fazendo alguns investimentos em outros cursos. E uma outra coisa que aconteceu, que é interessante também, tem alguns conceitos que a gente aprende olhando os outros. Seria muito bom se a gente aprendesse 100%. Por exemplo, assim, a gente vê o erro de alguém ou o equívoco de alguém e a gente conseguir aprender com aquilo. Tem outras coisas que vão falar pra gente, vai fazer sentido, mas a gente vai precisar ir lá e fazer e sentir na pele. Não tem jeito. Então, uma frase clássica que você vê assim é que não necessariamente vai ser aquele curso que vai mudar a sua vida, que você vai encontrar o que algumas pessoas brincam de o santo graal dos tradings, que seria a super estratégia, super fórmula que vai dar sempre certo e vai ser super vencedora. Então, por mais que eu tivesse isso na cabeça, eu acompanhava algumas pessoas que eu admirava assim, em termos de postura, em termos de resultados, em termos até de volume financeiro, e eu ficava assim de fora, caraca, quando eu fizer o curso desse cara, provavelmente vai ter uma grande mudança.
E eu fui lá, fiz de mais algumas pessoas e, né, fez algum sentido, tinha alguma ideia interessante, mas ainda assim não foi o que mudou. Então eu estou no meio da jornada ainda, eu não penso em parar por aqui. E o que eu tenho tentado fazer hoje em dia é estruturar cada vez mais o que eu pretendo fazer e seguir aquilo ali à risca. Tenho feito um acompanhamento melhor das minhas operações. Eu acho que essa é uma das maneiras, não estou dizendo que é a única, mas de você gerar estatística e ver se realmente aquilo que você está fazendo faz sentido. E voltando um pouquinho, quando eu fiz o meu primeiro curso, a técnica que o professor lá passou era bem no estilo de setup. O setup normalmente é algo que tem as regras muito bem definidas e com alguns sinais, podem ser gráficos ou de indicadores, e que acontecendo aquilo ali você entraria. Então é muito sistêmico. De todos os cursos que eu fiz, esse primeiro para mim foi o que o cara mais entregou exatamente o que ele fazia. E eu digo isso pelo seguinte: eu fiz alguns outros, né, como eu disse, de pessoas que eu já admirava há um tempo, e quando eu estava lá no meio do curso eu senti que não era tão sistêmico, eles eram mais discricionários, né? Um operacional discricionário, ele olha mais o contexto de mercado, tem uma questão mais subjetiva. E eu senti muito que eles não passavam tudo que eles sabiam. E é um pouco difícil, vamos dizer assim, de julgar ou de avaliar se eles estavam fazendo de propósito ou se estavam fazendo porque é difícil de colocar aquilo em palavras. Sabe? Tem até um livro que se chama de Zurique, que a ideia era exatamente essa. Tinha muitas coisas que pessoas no mercado financeiro sabiam, faziam muito bem, na verdade, eram vencedores consistentes, ganhavam dinheiro, mas era difícil de colocar em palavras. E eu estou trazendo isso tudo só para dizer que, como eu disse, meu primeiro curso foi mais sistêmico, mais moldado por regras, só que na hora que eu estava operando, isso eu só percebi uns bons meses depois, que eu estava sendo discricionário. Eu estava colocando algum tipo de contexto, não importa se era coisa da minha cabeça, se era a minha ansiedade, mas às vezes estava claro para mim e por algum outro motivo eu não fazia aquilo que estava claro para mim. Ou às vezes eu criava na minha cabeça uma situação só para eu poder estar ali e operar. E essas questões se juntam no seguinte sentido: eu comecei fazendo uma coisa, mas não fazia exatamente do jeito que eu aprendi. Depois tive outros aprendizados, e normalmente quando você tem outros aprendizados, pelo menos foi o meu caso, instintivamente eu estava tentando associar, bom, eu aprendi isso aqui com esse cara, isso aqui com aquele outro e aquilo com aquele terceiro. Então eu vou tentar criar uma coisa que envolva todos esses e fazer tipo super operacional. Não estou dizendo que isso não possa ser feito, mas na prática isso não funciona muito bem, porque até tem algumas situações que algumas ideias entram um pouco de conflito com outras, né? Então talvez em um momento ia te mostrar para você comprar, mas se você estiver olhando da outra maneira ia te mostrar para vender. Então se você não foca, né, em uma coisa específica, em vamos dizer assim, um contexto, uma ideia específica, você não consegue atingir os resultados que você quer. Então eu resolvi trazer isso aqui porque é algo que eu estou passando ainda. É interessante que em outros aspectos, em termos do mercado operacional, eu tive bons resultados em tesouro direto, por exemplo, ou mesmo em ações. Agora, no day trading, que é algo que me chama atenção, claro, não nego que no início, principalmente pela questão do dinheiro, pela questão de você ter uma alavancagem maior, eu ainda estou nesse caminho. E é muito bonito, né, você pensar, eu pensava muito isso, que eu não vou estudar muito e eu seria um ponto fora da curva. Não, com certeza existem pessoas que com menos tempo conseguem se adaptar mais fácil, conseguem tirar resultados fáceis, mas minha jornada está sendo um pouquinho diferente e eu acho que o mais importante é ir aprendendo, porque o aprendizado que eu tenho tido não foi só na questão do dinheiro, na questão do gerenciamento, mas muito na questão pessoal, muito em como a minha ansiedade ou se eu tiver algum problema fora do mercado afeta o mercado e vice-versa. Quando que eu tinha uma dificuldade, um dia que eu perdi no mercado financeiro, como que eu levava isso para minha vida. Então eu acho que essa conexão aí tem tudo a ver.
Cara, muito legal isso aí, viu, França? Porque a verdade é essa, né? Acho que quando a gente faz day trade, cara, a gente aprende muito mais sobre nós mesmos, né? Do que no dia a dia, cara. Essa sensação, ganhou, perdeu, né? Até durante o mercado, acho que foi nesse momento que eu comecei a pensar em meditação, né? Essa parte da performance mesmo, olhar para dentro, né? Olhar pro que a gente tá pensando, o que tá sentindo, se também a gente, o físico, né? E aí é legal que a gente acha que mercado financeiro é só ir lá comprar e vender, mas é uma coisa muito mais complexa, né? Cara, isso que você falou, né, de se conhecer, é uma coisa que no começo, eu já ouvi isso no começo, mas eu vou encaixar em uma daquelas ideias que eu disse de, às vezes você ouve uma ideia, você faz sentido, mas você só percebe quando você tá lá. Então, eu já vi uns números assim, eu acho que é mais simbólico do que qualquer outra coisa, mas, por exemplo, o mercado financeiro é 20% conhecimento técnico e 80%, sei lá, psicológico. Não acho que seja isso, acho que seja uma porcentagem maior, porque você pode ter uma mente inabalável, mas se você não souber o que você está fazendo, você vai perder dinheiro. Eu acho que tem um tripé que é muito importante, que é o gerenciamento de risco, o operacional em si. Aí independe se é um setup ou se é mais discricionário, se é contexto de mercado, se o cara faz uma análise fundamentalista, que é uma análise que olha mais os indicadores, por exemplo, de uma empresa. E aí sim, com certeza, uma das pernas do tripé é a parte emocional, vamos dizer assim, a parte psicológica. E tem tudo a ver. E é com o tempo, assim, né? Aí já é a minha experiência que no começo você só vai lá pra fazer o que você viu lá no vídeo do YouTube, a estratégia no YouTube. Eu mesmo comecei assim antes de fazer curso. Um amigo me falou, olha, pega esses indicadores, quando cruzar aqui, dá esse número, você entra, quando cruzar aqui de novo, você sai. E eu fui lá e a última coisa que estava me passando na minha cabeça era a parte emocional, se eu tava bem, se eu tava mal, era tipo um jogo pra mim. Era só ir lá e fazer o que tinha que fazer com os números e pronto, acabou. Então vamos lá, galera. Depois de eu ouvir tudo isso daqui, minha cabeça já foi explodindo e vai dar pra trocar uma ideia bem bacana. Então vamos lá. Primeira coisa que eu já quero falar é que depois do último episódio eu me comprometi a trazer todos os assuntos de modo mais descontraído, mais divertido e bem mais simples. Sem ter aquele clima meio carregado que eu sempre trago. E depois do último episódio eu falei, às vezes eu tô falando, às vezes eu quero deixar pro meu filho, e se eu falar de um modo mais simples, talvez de coisas que façam mais sentido para ele, isso daqui se torne mais divertido e ele queira aplicar e aprender cada vez mais. Então, eu achei que depois daquele episódio que a gente teve, olha lá, aí vai foco. Eu vou focar nisso e eu vou me comprometer nessa parte. E aí, depois de ouvindo tudo isso que o França falou, vem muita na questão do foco. Eu vou jogar essa pergunta para ver qual é a opinião. No jogo de futebol, a gente tem um jogo bonito, onde você vê vários passes bonitos, dribles bonitos, e o cara acaba no final do jogo perdendo. E às vezes você tem um jogo feio, amarrado, o cara simplesmente faz 3 passes, toca lá, faz gol. E acabou, cara. E aí você vai ver que praticamente a temporada toda o time faz isso. Tudo bem que não é difícil acontecer isso, mas vamos supor que fosse isso. O cara faz lá alguns passes lá, tudo treinado, você vê que tudo tá dentro do combinado, muito simples, bem seco, nada de firula, nada de passe bonito. E acabou, cara. Eles fazem o gol deles lá e depois ele se tranca, sabe? Vai pra defesa e fica aquele jogo amarrado. Jogo feio. E aí eu te pergunto, jogo a pergunta pros dois e até pra quem tá ouvindo se questionar. O que vale aqui? Esse jogo feio, mas que o cara que no final ganha campeonato, mas assim, sei lá, tem mérito? Tem mérito, porque ganhou todos os jogos. Mas não foi um campeonato assim, fala, nossa, grandes jogadas, jogador que fez coisa linda, maravilhoso. Não é um negócio que vai ficar na memória, simplesmente ganhou o campeonato, meus parabéns, alcançou o objetivo. E aí eu te pergunto, é isso que vale?
Cara, pra mim, assim, em termos de propósito, ou melhor, objetivo de um campeonato, né, de uma Copa, cara, é ganhar. É ganhar. Cara, os times fizeram um jogo feio, mas fizeram mais gols do que o adversário em todos os jogos, ganhou. Esse era o objetivo principal, saca? E então o que me vem à mente agora você falando é que, por exemplo, é um jogo bonito que as pessoas chamam, com muitos dribles e, né, por exemplo, jogadas bonitas. Isso é um extra na real. Isso seria o que o pessoal brinca da cereja do bolo, saca? Não quer dizer que só porque o objetivo é fazer gol, a pessoa não precisa, quer dizer, a pessoa não pode ter um diferencial. Entretanto, né, se você olhar friamente, vamos dizer assim, cara, o time entrou ali pra ganhar. Ele ganhou, ele fez o que ele tinha se comprometido a fazer, saca? Então... Legal. Isso. Nesse ponto, você tá falando friamente do seu foco tá ali 100%. Só que aí você... Olha que coisa louca. Junto com o foco, você vai bater de lado com o ego. Porque, assim, no futebol, em qualquer esporte, não existe quem não queira se destacar. Porque quem não se destaca é mais um, sacou? Beleza, se o Neymar fizesse as jogadas dele lá, simples, que nem qualquer outro jogador, ele ia ser mais um, não ia sair do país, não ia ter destaque. Ele ia simplesmente dar o título lá pro time dele, acabou. E aí eu te falo, será que vale a pena nesse momento você ser só mais um? Ou porque assim, o seu ego não vai deixar, você pode ter foco. O foco é entregar o título pro time. Só que aí, será que seu ego não atrapalha nesse momento? Porque se fosse pra cada um fazer o que foi treinar ali, ó, você não passa daqui, você só faz esse passe, sabe? Tudo bonitinho, tudo bonitinho. Só que tudo bem, aqui a gente tá falando na questão de um time, mas às vezes o ego ele te atrapalha, ele te tira do foco. Será que não? Você tá falando o ego na parte do cara que, por exemplo, você é um jogador, seu ego te diz que é melhor você ficar dando caneta no cara e chapeuzinho do que fazer aquele passe pro gol. É isso que você tá falando? Não, o meu ego diz que, ó, tipo assim, o meu ego diz que se eu chutar daqui eu posso fazer o gol mais bonito do jogo. Mas pelo meu treino, tudo bonitinho, eu tenho que passar essa bola pro fulano que já tá ali na área e ele tá com gol feito. E aí você tá ligado que, entendeu? Tipo, pô, eu posso brilhar. Ou eu posso entregar ali pro fulano. Não, mas aí entra a questão que o Francis tá falando desde o começo, né? Você treinou pra chutar dali e fazer gol? Se você treinou e você tem a real possibilidade, eu chutaria o gol. Mas se você nunca treinou fazer o gol dali, cara, você tem que passar pro cara o que você treinou, né, meu? Eu acho que é isso. E se eu tivesse treinado, né? Se eu tivesse treinado, tipo assim, eu tenho 80% de chance, mas se eu passar a bola é 100% de chance de gol. Não, se você tá na final e você... infelizmente, assim, eu entendo o que você tá falando, cara, mas nós estamos trocando um foco de curto prazo com um foco de longo prazo. Por quê? Porque naquele jogo, né, você pode ser lembrado esse gol maravilhoso, cara, né? Mas o que importa é lá na frente. Ninguém vai se lembrar que você deu aquele drible, que você deu aquele chapeuzinho bonito, entendeu? O cara vai lembrar que você ganhou de 1-0. Por exemplo, quem lembra hoje como é que foi os gols daquela Copa de 7-1 contra a Alemanha? Eu não lembro. Eu lembro do placar. Eu não lembro se o cara jogou, quem fez o gol do Brasil, se o gol foi bonito, se não foi. A gente lembra do placar, né? Então, eu acho que no longo prazo, o que fica é o placar. Não quem jogou, como jogou, entendeu? Então, aí é bem legal. E aí eu jogo. Agora vamos. Ó, o jogo era para todo mundo conseguir entender todo esse dilema. E aí, agora, indo pro mercado, para quem entende um pouco mais de mercado, eu te pergunto: fazer 1 ponto no dólar e 50 pontos no índice é difícil? Não. Não, pra mim não. Não? Então, por que a gente não faz simplesmente 2, 3 operações dessa quantia no dia, para e vai fazer outra coisa? E aí no dia seguinte a gente vai, faz mais 1 ou 2 desse mesmo estilo, para e vai fazer outra coisa.
e foca no longo prazo? Por que a gente não faz isso? Será que não é uma questão de falta de foco e ouve mais o ego? Não, pra mim é ganância. Não, pra mim seria ganância, cara, porque eu sei que já aconteceu isso comigo. 19 pontos no dólar, não, vou fazer 20. Entendeu? Por causa de um ponto, que eu queria fazer 20 pontos, que aí é a ganância, né, cara? Você acabar entregando tudo. Então. Interessante. Ainda agora apareceu a ganância pra melhorar. Cara, Porque assim, essa semana eu fechei no vermelho. Essa semana, porque eu acho que foi até um pouquinho mais de ego do que ganância, cara. Porque eu queria fazer operação longa. Cara, não sei, eu tava na cabeça que eu queria alongar a porcaria da operação. E eu tive várias vezes chances de fechar ali tranquilamente a operação. Mas não, eu falei, não, o mercado vai virar, eu vou carregar isso até o objetivo. E eu acho que não foi nem questão de ganância, eu não estava nem focado no financeiro, eu estava mais em querer alcançar minha leitura, alcançar o que eu tinha estudado, o que eu tinha me programado, buscar o ponto e tal. E eu estava focado naquilo. Acho que veio muito mais ego do que... entendeu? Eu estava focado no que não era para estar focado, porque todo santo dia eu vou e faço operações curtas e o meu índice de assertividade é muito alto porque eu faço operações curtas. E aí eu falei, não, cara, minha leitura tá indo bem, tô acertando tudo, tô com um aproveitamento muito bom, eu acho que eu vou fazer uma leitura que vai entregar lá no objetivo. Porque muitas vezes acontece, né, da gente fazer a leitura, entrega curto, mas chega lá no objetivo longo. E aí eu falei, não, cara, hoje eu vou tentar chegar lá no objetivo, porque essa semana toda tá batendo lá. Cara, e foi batata. Tipo, 2 dias seguidos eu fechei e tive que parar de operar porque tinha batido minha meta negativa, sendo que meu índice de acerto é muito alto e naquele momento ele ficou muito baixo. Tipo, eu não acertei nesses 2 dias. Caí fora, eu falei, tá, eu tô fora, não opero mais. E aí eu pude analisar bem, eu acho que foi muito mais ego do que foco, porque o foco meu era seguir todas o operacional que eu sempre faço, que sempre dá certo, que dá tipo assim 20/19, ou até mesmo 20/18, 18/20, perdão. Então assim, é um percentual alto. E aí o que acontece? Eu acho que me veio mais ego do que foco, porque no foco, olhando o foco, não era para eu ter feito aquele tipo de operação, ou até era para ter finalizado. Tive a oportunidade de finalizar, mas não, eu ia fatiando, e às vezes eu queria chegar até lá, e aí eu ia trabalhando a posição, e quando eu ia ver, já estava fora do preço, e eu já não deveria estar mais naquela posição. Coisa que se eu tivesse seguido o foco que eu sempre faço, eu já tinha fechado com lucro no bolso. É teimosia, cara. Eu acho que o ego acabou batendo mais forte do que até a ganância nesse momento. Cara, e olha que discussão maneira é essa. E só antes de eu falar um pouco dessa questão do ego e ganância e tal, foco, aí é só uma ideia, Kogat. Isso é que eu trago pra mim, tá? Tem alguns meses já. Mas você falou, é um detalhezinho que você falou que você bateu sua meta de perdas, por exemplo. Eu, pra perdas, eu gosto de utilizar o termo limite, sabe? Isso é, como eu disse, é pessoal. Porque meta é uma parada que eu sinto vontade de atingir. Não tô falando que isso te atrapalha nem nada. Não, tá certinho. Não, tá certinho, perfeito. Meta de perda ninguém tem que ter mesmo. Aí, porque eu acho que eu tava com a palavra, mas é limite de perda. Uhum. Não, uma ótima observação. Não, eu espero que ninguém tenha meta de perda. Eu não tenho meta de perda. Eu não chego no mercado, hoje eu vou bater a meta, pô. Não rola isso não. Acontece de bater o limite da perda e respeitar, sacou? Já entra com a mente de meta, né, cara? Só que você esquece que a meta é negativa, mano. Meta negativa, não tira esse foco, eu não tenho esse foco de meta negativa. Realmente meta a gente busca bater, foi uma palavra errada que eu usei, e eu espero que ninguém coloque essa meta na vida. Não, de boa. E assim, continuando, então olha quanta coisa que pode tirar a gente do foco, né? Vocês deram 2 exemplos aí. A questão do ego, a questão da ganância. O ego, assim, ele tem várias definições, não sou psicólogo e tal, mas uma das coisas que eu penso que ele faz, ele gosta muito de reafirmação e de estar certo.
seja para você estar certo, assim, no sentido bom, vamos dizer, você é o cara e você é o vencedor e você sabe tudo, e até pro contrário também, tipo assim, caraca, e você só faz merda, você só faz besteira. Então ele gosta muito de se reafirmar. Então é dito isso, né, para você ver como essas coisas podem afetar a gente. Então, como o Kogat tinha falado, poxa, ele deu alguns valores ali, né, o pessoal talvez não tá tão familiarizado, algumas pessoas, tipo 1 ponto no dólar, 50 pontos no índice, que são ativos de contratos futuros, são quantias bem pequenas em termos de quanto esses ativos se movimentam durante o dia. E tem um exemplo que eu vou usar, que é até de um mentor meu, que ele fala muito. Você imagina que eu tenho aqui, por exemplo, eu estou na mesa, tem uma garrafinha de água perto aqui da minha mão. E a minha cama, que está, sei lá, a 1,5 m atrás de mim, 2 metros mais ou menos, sei lá, tem um travesseiro lá. O que é mais fácil de eu pegar? Essa garrafinha, que está aqui, tipo, no alcance do meu braço, ou o travesseiro que está lá na cama? Saca? Então claro que isso é só uma ideia, tá? Não tô dizendo que é só os operacionais que pegam poucos pontos que funcionam, mas a proposta é a seguinte: é possível, como o Kogat falou, o Otto também comentou, você pegar ali uma quantia que é razoável durante a movimentação do dia e se planejar em cima daquilo. E isso é uma coisa que acontece muito, não é só com iniciante, é com pessoas que já estão há um tempo no mercado, que é essa questão. Aí agora falando de uma meta positiva, então vamos dizer, o cara, ele definiu que ele vai fazer 3 operações ali, 2 operações de 50 pontos. Vou entrar nem na questão do dinheiro, porque isso é pessoal com a mão do cara. Claro que a gente não paga a conta com pontos, mas é só para ilustrar que é o seguinte. Então, por exemplo, o Otto falou, ele fez 19 pontos, que é uma quantia muito, muito boa, por exemplo, no dólar. Só que ele quis bater 20. Seja porque essa era a meta dele, ou seja porque ele queria arredondar o número. Tem gente que fica meio assim com o número, tipo 19. E o fato dele querer esse mais um, no caso dele foi a questão da ganância, como ele comentou, fez ele perder. Fez ele entregar, não lembro se foi tudo ou mais um pouco, mas enfim. Ele poderia ter parado com aquele lucro que ele estava ali, mas ele saiu com menos lucro. E às vezes as pessoas até não só saem com menos lucro, mas até com prejuízo. E foi legal também, o Kogat trouxe um exemplo um pouquinho diferente, que ele tem uma ideia, né, como ele falou, de poucos pontos, entretanto com uma assertividade maior, né, como eu peguei esse exemplo aqui da água. É mais fácil eu pegar essa garrafinha de água que está aqui perto do que o travesseiro, mas ele queria ganhar um pouquinho mais em uma operação e ele tentou chegar no travesseiro. Só que teve um preço, né, ele pagou o preço por ter tentado ir lá. Não tem nenhum problema, quer dizer, não teria se fosse exatamente aquilo que ele estava procurando no dia, se tivesse dentro da leitura dele, como ele falou, do foco dele. Mas pelo fato dele ter saído de alguma maneira daquela proposta que estava dando certo até o momento, ele teve o resultado que ele teve, como ele falou, foi um pouco negativo. E já puxando o gancho para uma outra coisa, isso é interessante, que às vezes esses resultados eles não nos custam oportunidades. Então às vezes aparecem outras oportunidades no meio do caminho e por a gente não estar tão bem em uma, a gente cria uma frustração muito grande de estar acompanhando essas oportunidades. Ao mesmo tempo, mesmo você tendo condições, a gente não consegue tomar conta de tanta coisa ao mesmo tempo. Aí volta de novo para a questão do foco. Eu vou tentar dar um exemplo para esclarecer. Imagina que eu tenho lá uma carteira de ações, acompanho algumas ações, tenho uma grana que é voltada para o day trading. De repente, eu acompanho um relatório, eu fiz um estudo que tem uma empresa X que tenha muitas boas condições de crescer o patrimônio, de crescer inclusive o seu valor. Aí eu já fico, caraca, eu tenho dinheiro limitado, né? Então o que eu faço nessa situação? Me desfaço de algo que está indo bem, me desfaço de algo que não está indo muito bem, mas será que esse não está indo muito bem é só agora? Só nesse momento? Então, claro, tem vários fatores para serem analisados, mas acontece até um conceito, né? Um conceito em inglês que eu vi a primeira vez, que é o FOMO, que traduzindo seria o medo de perder uma oportunidade. Então,
isso também é uma questão muito de foco, de você querer abraçar tudo que aparece na sua frente, seja bom ou não, porque às vezes a gente chama de oportunidade, mas talvez nem seria tão bom assim. E você também aí também tem outra questão, é você ter disponibilidade de conseguir abraçar aquilo que você quer, porque imagina que você tem um capital lá limitado, aparece uma boa, vamos dizer que você analisou bem, uma boa oportunidade de um investimento, só que você também nem tem condições de estar entrando naquilo ali. E o que vocês acham disso, dessa questão de custo de oportunidade, de abrir mão de uma coisa para ter outra, por exemplo, ou não ter nem condições de fazer isso? Cara, teu foco nesse momento aí em questão do custo de oportunidade, eu tô passando não. Eu passei, porque passou, né? A oportunidade de entrar em alguns papéis. Só que aí o que acontece? Se você não tem o foco na sua estratégia, tá? Você tem uma estratégia, você conhece bem a estratégia, e você tem o foco, você respeita ela, mas só que, tipo assim, o seu ponto de entrada, ele passou, foi embora. É só que você vê que você perdeu ali, e ali tem um custo, tipo, putz, você tem aquela coisa, putz, perdi a oportunidade de ter entrado naquela ação, vou entrar agora. Só que agora não tá dentro da sua estratégia. Aí você tem que definir o seu foco. Você vai ter foco na sua estratégia? Ou simplesmente você quer entrar em qualquer coisa e dane-se o foco? Só para você achar que você não tá perdendo a oportunidade. Então, eu acho que muito disso é você entender a sua estratégia. E focar primeiro na estratégia, e aí o custo de oportunidade, qualquer outra coisa, você tem que ver se primeiro tá dentro, tipo, daquilo que você se programou a fazer. Aí a experiência que eu tô passando, porque eu tô vendo vários papéis na bolsa agora, a gente tá vendo a bolsa batendo recorde atrás de recorde, tô vendo vários papéis indo embora. Se ele não bate numa zona de proteção que tá dentro da minha estratégia, eu posso sentir muita vontade de entrar, mas eu me controlo para não entrar, porque senão eu entro em qualquer coisa, em qualquer lugar, e aí eu viro comprador de topo, sacou? Então acho que você tem que desligar um pouquinho esse negócio do custo de oportunidade, sabe? E focar na estratégia. Se está dentro da estratégia, eu acho que aí eu não vejo se tem uma questão assim de custo de oportunidade, não vai ser mais relevante. Eu acho que você sente mais esse negócio de estar perdendo alguma coisa quando ele está fora da sua estratégia. Aí você fala, olha, mas se eu entrar aqui, eu ainda posso, porque se eu for esperar a estratégia, já vai ter passado. Tipo, eu não vou conseguir entrar mais. E rola muito disso. Para quem tem uma estratégia de zona de proteção, que tem que esperar o ativo corrigir, e agora tá vendo a bolsa cada vez mais subindo, ativos fazendo 5% no dia, 6% no dia, 7%, 8%, até 9% no dia, e você fala assim, putz, e eu tô esperando o quê? Aí é a questão do foco. Pô, esse exemplo que você deu, assim, foi ótimo. Foi ótimo focar na estratégia, né? E porque aí você consegue, pelo menos como eu entendi, uma definição melhor do que é oportunidade, né? Pode ser que para outra pessoa seja uma oportunidade, mas para o que você está buscando agora, nesse momento na sua vida, no mercado, aquilo ali não esteja conversando com o que você quer. E, porra, já aconteceu isso muito comigo, Kogati, passou do ponto, mas eu fiquei com aquele sentimento de perda. Só que eu nem tinha entrado. E eu resolvi entrar só para não perder. E o que aconteceu? Voltou contra, porque passou do ponto. Se eu tivesse entrado no ponto, ia dar certo. Passou um pouquinho, eu entrei para não perder, no caso eu entrei atrasado, né? Tem pessoas que entram adiantado, mas nesse caso eu entrei atrasado. E voltou contra. Foi contra, simplesmente porque eu não quis seguir o que eu tinha me proposto. E aí, né, claro, depois que dá o problema, aí é fácil falar, caraca, era melhor ter, vou colocar entre aspas isso, perdido a oportunidade. Saca? Na verdade, você já tinha perdido desde o começo, né? Era melhor não ter entrado naquilo que nem era oportunidade mais. E ó, você já teve... Não, falei com o Gat, falei. Quer ver? Você falou aí, eu tenho um exemplo que eu posso dar de algo que aconteceu agora, sexta-feira. Era um papel que eu tava esperando, eu acho que mais de 2 semanas eu tô acompanhando esse papel, ele tá ali. Eu acompanho vários papéis, mas assim, eu dou prioridades, assim, determinados papéis eu olho todo dia porque eu sei que é uma boa oportunidade e eu quero entrar.
E ele tava nessa lista dos papéis de ser observado todos os dias. Cara, eu tô esperando ele há muito tempo e eu tava querendo comprar muito. Sexta-feira, ele chegou no preço onde tava dentro da minha estratégia e, tipo assim, e ó, todo esse tempo eu tô olhando e vem esse sentimento de custo de oportunidade. Putz, tô perdendo oportunidade, mas, cara, aí é esse negócio, é você entender qual é o seu foco. E você só consegue se manter no foco quando você tem muito conhecimento da estratégia. Você sabe o que você tá fazendo realmente. E aí você fala, não, beleza, então eu chegar aqui, eu vou. E aí, o que aconteceu? Sexta-feira eu consegui. Ele chegou nesse preço, eu consegui entrar. Só que aí, cara, no dia anterior, eu falei que eu bati, não é a meta de stop que eu tinha falado, né? Eu tive o limite do meu stop diário. E aí, eu falei, putz, vou continuar operando na conta demo. Demo é a conta demonstração, é o simulador, para eu continuar sentindo o mercado. E aí eu deixei nisso na conta de demonstração, cara, eu fui dormir. No dia seguinte, eu não vi. E aí simplesmente coloquei a ordem lá no preço, nesse ponto de segurança. Coloquei, cara, pum. E pegou. Só que aí eu fui fazer outra coisa, voltei lá pro dólar, voltei pro índice. Aí já tinha passado umas 3 horas e tal. Eu falei, pegou, beleza. E aí fui olhar, na hora que eu vou terminar o meu dia, como que estão todas as posições, se não tem ordem aberta nem nada. E aí eu fui ver, eu não tinha ordem aberta nesse papel, que eu tava querendo muito. Aí eu falei, caramba, o que aconteceu? Aí eu olhei lá, tava posicionado. Eu falei, por que não tá? Quando eu fui ver, eu tinha pego aquela ordem no simulador. Nossa. Caraca. Não, e aí detalhe, que na hora que eu fui ver, ele já tava com 7%, cara. 7% de lucro da onde eu entrei. Resumindo, não era porque, tipo, aí eu fiquei muito louco, eu quis muito entrar naquele momento, mas eu falei assim, se eu for entrar agora, é porque eu tô com raiva, eu tô muito puto, por qualquer coisa, questão de ego, qualquer coisa, mas não é mais estratégia. Então, resumindo, engoli seco e voltei pro meu foco, que eu falei, qualquer outra hora, essa oportunidade vai seguir porque eu tenho foco na estratégia. Mas não vou dizer que aquela noite eu não fiquei tranquilo não, cara, mas é questão de foco. Mas isso eu já fiz muito, cara, muito, de entrar atrasado, cara, de eu pegar, e aí a gente entra no topo, né, meu? Muitas vezes, principalmente pra quem opera dólar, né? A gente deixa a estratégia de lado e entra nessa parte do ego mesmo, cara. Porque vem capricho, né, cara? Você não quer sair perdendo. Pô, são mais de 2 semanas que eu tô olhando aquele papel lá com o maior carinho. Eu fazendo reza brava todo dia pra ver se tem uma correção e eu só vejo o negócio cada dia mais subindo. Só que uma regra que eu tenho por mim é eu não compro o topo, cara. Não compro o topo, porque na hora que vem a correção você tá em cima e pra recuperar, esquece. Então, assim, eu tenho determinados pontos de proteção, tenho determinadas regiões, e aí assim, só que tem um custo ter esse foco, né, de querer seguir a estratégia, é o quê? A paciência. Você tem que ter uma paciência enorme. Tem muito cara aí que aí compra topo e vira buy and hold, né, cara? O cara nem sabe qual é esse termo, mas ele vira. Porque não vai abrir mão nem a pau daquela posição. Tem amigo meu que tá comprado aí em papel desde 2008, né, cara? E aí você fala, tava dentro da estratégia? Tava, com certeza tava dentro. Eu mesmo, em Petro e Vale, fiquei um buy and hold aí, né, cara? Que eu entrei em 2008, né, cara? E só caiu, né, meu? Só que ainda vendi no prejuízo. Tem cara que tá segurando até hoje, né, mano? Não, você segurou até hoje e tá feliz, né? Agora, beleza. Mas quanto tempo o cara demorou pra conseguir sorrir, né? 10 anos, né? Não, mas tem cara que... Esse meu amigo tá 10 anos e o papel ainda não chegou no preço dele. Falta R$1 e pouco. E eu falei pra ele, sai, mano. Sai, não, já segurei 10 anos, cara. Segura 10 é isso que é o problema, né? Isso que eu ia falar. O cara não quer largar hoje pra segurar 20.
Ah, porque o cara nem olha, né, meu? Se tá no topo, se tá na máxima do papel, né, cara? É. Mesma coisa via varejo, né, meu? Nós entramos junto. Ô, meu, o objetivo do papel era 12, cara. Chegou 11h50, eu saí. Vou esperar 12 pra quê? Cara, e vocês estão falando, eu acho que é até um tema que é esse futuro bem legal sobre apego. Nesse caso aqui, né, especificamente apego a operações ou a uma operação fazer. E eu acho que é muito válido a gente falar sobre isso um pouquinho mais a fundo. Mas o que eu estava pensando também sobre esse assunto, quando você toma essa decisão de, porra, passou o ponto, se eu entrar agora eu tenho certeza que é atrasado, mas eu vou entrar, porque isso não está na minha estratégia, isso não está na maneira que eu opero, isso é tipo um RPG que você tem, né, as quests, que são tipo as missões principais. Para quem nunca jogou RPG, é roleplay game, que no caso é um jogo que você representa um papel de alguém. Então, tem a quest principal e tem as missões principais. Por exemplo, GTA é um jogo, né, que muita gente conhece. E tem as missões secundárias. E, cara, muitas vezes, ou quase sempre, o objetivo é chegar até o final do jogo. É você fazer aquela história principal. Só que a gente às vezes vai fazendo as missões secundárias, seja por qualquer motivo, diversão, ou para fazer algo diferente, para ganhar algo diferente. Mas aí esse é um questionamento, né? Quando a gente traz isso pro mercado. Será que eu preciso fazer essas missões secundárias? Será que o que eu estou fazendo hoje já não está me trazendo resultados e eu preciso realmente fazer alguma coisa paralela a isso do que eu estou fazendo? E o que vocês acham aí? Algum de vocês já jogou algum tipo? Já passou por isso? Olha, eu não vou dar exemplo de RPG porque já faz um bom tempo que eu não jogo, mas na abertura ali eu falei que quando não tem foco é difícil de dar GG, né? Tá muito relacionado com o que eu venho jogando já faz um bom tempo, que é o League of Legends. E lá, cara, só pra dar um contexto pra quem não conhece, o objetivo é simples. Você tem que derrubar as torres do inimigo e chegar ali na parte final e destruir, vamos dizer assim, a base do cara. Acabou. Então são 5 jogadores de um lado, 5 jogadores do outro. Cada vez que você destrói o inimigo, você ganha mais moedas e consegue comprar itens melhores. E aí, olha que coisa interessante. Tem tudo a ver com o mercado. Porque assim, qual é o foco? O principal, você pode matar os adversários 1000 vezes. Mas se você não destruir as torres, você não chega no objetivo final. E a mesma coisa no mercado. Você tem que simplesmente fazer financeiro. Se você não faz financeiro, não importa se você fez 1000 pontos e vamos dizer assim, fez 1000 pontos. Mas se você não finalizou a operação, não vale de nada. Você tem que finalizar ela para conseguir o objetivo final. E o que acontece? Às vezes o cara ele começa a matar o inimigo uma vez. Mata 2 vezes. Mata 3 vezes. Quando você vai ver, o cara começa a ficar... Ele fica forte, realmente. Só que em vez dele pensar no longo prazo, que nem a gente estava falando, que é o quê? Ir derrubando as torres para chegar próximo na base e finalizar o jogo, o cara se perde ali porque começa a ficar muito forte, começa a querer matar todo mundo, ele quer ter destaque, ele quer ter visibilidade, sabe? E aí, em relação com o mercado, o que acontece? Às vezes o cara não tá feliz em fazer só meio ponto, sabe? Ele não tá feliz só em fazer R$5, ou então R$10. O que ele quer fazer para ele? Não, eu só vou ganhar respeito quando eu fizer uma operação de R$1.000. Ou então eu só vou ganhar respeito quando eu fizer uma operação de 1000 pontos. Porque só fazer aquele um pontinho, sabe? Fazer 3 pontos no dia e finalizar o dia. Só que aí você pega ali e multiplica por 10 dias. São 30 pontos. Para ele não é isso, sabe? E por incrível que pareça, quem tá no mercado, se você fazer 3 pontinhos parar, mas fazer isso por 10 dias, isso falando aí de 20 e poucos dias, você tendo seus stops, mas sabe, fechar ali, procurar só 10 dias bons, não precisa operar todo dia, mas fazer 3 pontinhos, esse é o objetivo nosso. Qual é o nosso objetivo? Fechar positivo no day trade. Claro, com uma margenzinha de lucro bacana, tudo mais, só que se a gente já fechar positivo, é a primeira coisa que a gente tem que ter foco. E no jogo é a mesma coisa, esquece os adversários, faz o que você tem que fazer bem feito, sabe?
Só que aí a gente começa a se deslumbrar, começa a ver boleta de outro cara, começa a ver pontuação de outro cara, começa a ver que no outro ativo o cara tá ganhando mais dinheiro. E no jogo é a mesma coisa, eu começo a matar um, começo a matar outro, e aí eu esqueço das torres quando vai ver. Só que aí no jogo tudo bem, não tem o inimigo fica forte e aí acaba derrubando suas torres. No mercado, não é que o inimigo vai ficar forte, mas no mercado, o mercado ele pode mudar e a sua leitura já não vai ficar tão assertiva. Sacou? Naquele determinado horário, naqueles determinados dias que você já tem tudo bonitinho, já tá tudo assim, já tem uma estratégia tudo certinho que é só fazer. Vai dar certo? Não, aí você já quer. Só que assim, não é bonito, sabe, de falar ou de mostrar, não sei. Mas rola um pouquinho disso, que aí eu acho que às vezes vem mais o ego do que a questão da ganância, sabe? Tipo, às vezes você é muito bom em fazer 1000 pontos com um contrato, mas você vê que não tem relevância. O cara pode mostrar uma boleta dessa, não tem a mesma curtida que um cara faz, às vezes, 200 pontos, mas deu 100 mil reais. Sacou? Então isso daí acaba afetando a gente, tirando a gente do foco. Às vezes pode ser até inconscientemente, mas tira um pouco, sabe? Porque a gente dá muita relevância pro financeiro do vizinho, ou então porque o vizinho fez uma pontuação enorme. E aí, às vezes a gente faz uma pontuação enorme, mas não faz um financeiro enorme. Aí a gente já, desfoca, porque aí quer aumentar a mão fora de hora. Então eu acho que vem muito disso. O foco, você acaba perdendo um pouco do foco também, porque você sai da estratégia e você esquece que o objetivo tem um objetivo final, né? Que no caso do jogo é chegar na base do inimigo e destruir tudo, e o nosso é fechar o mês positivo, sabe? Não importa, sabe, se vai ser uma boleta linda financeiramente, ou se vai ser em questão de pontuações. Cara, faz o que você é bom em fazer, faz o que você vê que dá certo, que no final o objetivo é alcançado. E toda vez que você vai fazer firula, você senta na maionese. E agora trazendo de novo uma frase que eu falei, né, mais no começo, pontos não pagam contas, tá? Você não consegue comprar nada com pontos. Eu tô dizendo isso só para exemplificar, porque você falou aí da questão dos 1000 pontos, realmente é bonito, é um print bonito, é uma foto pode ser um trade de livro, só que isso não é recorrente, saca? Então o cara pode conseguir uma quantidade maior, financeiramente falando, com uma movimentação muito menor. E no fim das contas, de novo, né? Só reforçando que é isso. O objetivo é fechar positivo e com dinheiro no bolso, dinheiro realizado. Mas aí a gente vai entrar em outro tema aí que a gente pode discutir mais pra frente, né? Que é essa questão dos pontos versus o tamanho da mão, né? Tamanho do bolso. Porque às vezes o cara fez 2.000 pontos e ganhou 100 reais, e tem um cara que fez 50 pontos e ganhou 5 mil reais. Tipo, a gente tá tendo toda essa conversa só pra falar pra vocês, cada um tem a sua estratégia, cada um, às vezes tem gente que faz 1 para 5, ou então 1 para 3, sei lá, cara, 3 para 1, sei lá. E aí vai muito da questão assim, você é bom nisso, né? Porque, pô, eu tenho desde 2015, eu já testei várias coisas e eu vi que sou bom em fazer operações curtas. Só que de vez em quando eu tenho um histórico de querer fazer operações longas. Eu aprendi com toda a análise técnica, né? Entra aqui, stop técnico é ali, objetivo é assado. E às vezes me vem esse gosto de querer fazer uma operação dessa. Só que eu tenho que saber que aí é o quê? É luxo. É luxo de eu querer fazer um tipo de operação onde eu estudei e aí eu quero pôr em prática. Mas assim, eu sou bom nesse tipo de operação? Eu não. Eu não sou bom nesse tipo de operação. Eu sou bom em fazer o quê? Operações curtas, com lote estruturado, tudo bonitinho, e a minha assertividade é alta. Só que às vezes me vêm coisas do passado, então sei lá, quero testar alguma coisa nova e aí eu pago o preço. Entendeu? Mas é certo o que eu faço? Não é certo, porque às vezes você tem operação... não questão de falar que é certo ou errado, mas assim, não é certo você querer focar no que eu faço. Porque às vezes você é muito bom em fazer operações longas, mas em compensação você toma mais stop, mas na hora que você acerta, você também paga todos os stops e
super positivo. Se você for bom nisso e tiver uma cabeça para trabalhar tranquilamente tomando esses stops, legal. Eu não funciono bem, porque eu começo a tomar stop e isso começa a me abalar psicologicamente. Eu prefiro fazer várias operações pequenas, mas que eu vejo lá meu relatório de performance todo verdinho, que aí eu fico muito legal. Tipo, eu fico felizão, eu fecho meu dia até com... Pode ser um financeiro baixo, mas com um sorriso de orelha a orelha. Entendeu? É legal, mas aí vamos voltar no foco, né, cara? Porque a gente precisa, a primeira coisa é se entender se a gente é um corredor de 100 metros ou de maratona, né, meu? O Kogat a gente já sabe que ele é corredor de 100 metros, né? Eu também, eu gosto de operação curta. Então, mas tem cara que não se dá bem com operação curta. O cara, ansiedade, né? Não sei se o cara sai muito rápido, o cara entra atrasado na operação. Então, a primeira coisa que eu acho que a galera precisa fazer é descobrir qual que é o perfil. Qual que é o seu perfil de jogador. Tanto é que, voltando aos jogos, né, os games mesmo, tem equipes aí que cada um, eles jogam juntos, mas cada um tem uma habilidade específica, né? Putz, Então, perfeito, Otto. Legal esse exemplo. Realmente é isso. Jogador não vai fazer do outro, né? Aquilo, e não adianta trocar que não vai dar certo. E aqui a gente fala de mercado onde a gente acha que a gente tem que ser bom em tudo, mas, cara, às vezes é bem isso que o Otto falou, você tenta descobrir qual é o seu perfil, mas em questão de como que você vai descobrir isso? Através de estratégias e resultados. E aí você descobre, eu sou bom em operações mais longas, eu sou bom em operações mais curtas. Quando você foca nisso e começa a aperfeiçoar isso, quando você toma o seu stop, fica muito mais fácil de você analisar. A primeira coisa que você vai analisar estava dentro da estratégia que você é bom ou não? Se não estava dentro, resumindo, você já sabe uma das respostas. Então, se já não estava dentro, tem alguma coisa errada. Faltou foco, já dá para eliminar ali da estatística de estudo da sua estratégia, porque o foco é o quê? Você ser bom em alguma coisa. A partir do momento que você é bom, para você analisar, para você aperfeiçoar, fica muito mais fácil, né? Sei lá, cara, eu não sei se é aquela frase, se dá para usar, né? Quem quer ser bom em tudo não é bom em nada. Mas eu acho que no mercado faz um pouco de sentido isso, e o mercado ele é muito complexo por causa disso. Você tem muitas opções de estratégia e você não foca em uma, aí você não sabe o que fazer, qual aplicar, qual hora usar, aí fica complicado, né? Pois é, tem uma outra frase que eu lembrei que você falou, cara, se você for correr atrás de 2 coelhos, você não pega nenhum dos 2, provavelmente. Legal. Essa eu nunca tinha ouvido. Não, e é isso mesmo, assim, a gente acho que já tá indo pros finalmente. E uma coisa que ficou muito clara pra mim hoje, mais uma vez, na real, porque a gente fala bastante isso, a gente aqui não tá pregando e não tem um caminho específico, um caminho único, né? E entra sempre a questão de conhecer e de se experimentar. Porque no começo você não tem como saber. Você vai ter que ir lá e testar para ver aquilo que você se identifica, que está dentro do seu perfil, e você focar naquilo. E uma outra coisa também que me veio, né, no bate-papo foi a questão da oportunidade. Primeiro, o que a gente chama de oportunidade? O que é oportunidade de verdade? E segundo, mesmo que realmente fosse algo bom pra gente, que ia agregar, quais são as nossas condições no momento de abraçar aquilo ali? Porque aí volta de novo para essa questão do correr atrás de 2 coelhos e tal. Se você não tiver condições de dedicar tempo, ou mesmo a parte financeira, para algo novo, mesmo que aquilo ali fosse te agregar, não vale a pena. Você vai estar fugindo do que você tem agora nas suas mãos e o que você tem condições de gerenciar. Então, essas ideias todas se complementam muito. A questão da comparação com os jogos faz todo sentido, é claro, que cada jogo, cada habilidade, esporte tem objetivos diferentes. A gente também não está dizendo que se você são secundária, você não ganha nada com aquilo, né? Por exemplo, o Kogat trouxe aí do LoL, que bem ou mal, quando você mata um adversário, você pode ganhar alguns pontos que podem te favorecer a destruir as torres, mas o ponto é o seguinte, que a ideia é você se manter na tua estrada, naquilo que vai te levar para onde você quer chegar a maior parte do tempo.
E a gente também tá falando que alguém aqui não é humano e tal, que é 100% super focado o tempo todo, mas eu acho que o sucesso, assim, seja lá o que ele significar para cada pessoa, ele tem muito a ver com a habilidade que a gente tem de quando sair do caminho voltar para o caminho o mais rápido possível. Muito legal, galera. Eu acho que realmente a gente tem um episódio aqui e foi um episódio muito bacana. A gente tentou deixar bem descontraído, assim, em questão de trazer coisas de jogos, trazer coisa do nosso cotidiano, assim, pelo menos dentro da nossa cultura, que foi falar um pouco, comparar com futebol, para que esse assunto, que pode ser um pouco mais complexo, se torne mais atrativo e mais divertido. E eu acho que a gente alcançou esse objetivo hoje. Gostei bastante do resultado, esse bate-papo foi muito legal, do mesmo jeito que ele é construtivo para vocês, também é muito construtivo para a gente, que é um bate-papo onde realmente a gente está compartilhando o que a gente faz, o que a gente acha, e eu aprendo com França, aprendo com Otto, e também posso aprender com vocês através dos e-mails que vocês podem mandar para a gente na nossa página de Facebook, e realmente é um prazer estar compartilhando esse momento com todos vocês. Certo? Então não esqueça de compartilhar, seguir a gente na nossa página e também assinar aqui no podcast no seu agregador, tá certo? Então toda segunda-feira a gente tem um novo episódio e a gente se vê por aí. Galera, vem jogar o jogo com a gente. Valeu, galera. Um grande abraço aí.